palavra prudência tem vários sinônimos, tais como cautela, cuidado, moderação, precaução, sensatez. Trata-se de uma qualidade psíquica que deve ser usada por todas as pessoas, ainda que em baixo grau, pois a maioria dos prejuízos que as pessoas sofrem é causada por falta de prudência. No trânsito, no trabalho, na maior parte dos acidentes é causada por falta de prudência. A maioria dos escândalos noticiados pela imprensa ocorre por falta de prudência, né? De grandes personagens públicos, tanto do mundo secular como do ciclo religioso. Aí vai evitar o evitável e suportar o inevitável. Discute isso aqui. E aí traz dois outros aspectos também, que tem que ser visualizado pela prudência, que eu prefiro colocar da maneira como está em tela. Aí você tem os textos, ó. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Então ele se posiciona contra. A Bíblia Sagrada sempre se posiciona contra, né, essas características prejudiciais de não ser atento, de não ser perspicaz, de não ser observador, tá certo? A Bíblia sempre condena esse tipo de comportamento. A sabedoria, aí personificada, né? Moro com a prudência. Olha aí, eles caminham juntos, né? Sabedoria e prudência. E tenho conhecimento que vem do bom senso. Olha que ligação, hein? Eu, a sabedoria, moro com a prudência, é claro, metafórico, né? Personificando, né? Essas coisas abstratas. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Mas um quadro perfeito. Como estão ligados, né? Pois é, né? Esse quadro aí de ligações, de conexões, muito impressionante. E aí, quando você olha para essa questão, muito daquilo que chama-se de sabedoria, muitas das vezes é acúmulo de informações. Então a pessoa, às vezes, ela adquire um monte de informações, ela faz um curso legal, ela procura sempre, ela pesquisa, ela busca tal, e ela acumula um monte de informações. Só que essas informações, nem toda informação gera conhecimento. E onde você tem, muitas das vezes, a pessoa carregada de informações, é uma enciclopédia humana. Aí você vê, às vezes, pregadores assim, né? Vai pregar e é tanta citação, é tanta coisa, cita tantas fontes, ou então vai a metralhadora de versículo, só que um monte de versículo desconexo. Então ele não faz, às vezes, pegar um versículo só e explanar, aprofundar-se, entender, aplicar, né? Fazer aplicação na vida das pessoas. Ele vai citando para mostrar que ele tem uma carga de informações, né? Ele tem uma carga de conhecimentos diversos. Mas quando que essas informações elas podem se concatenar e de fato ser visualizadas como sabedoria? Quando elas são de fato aplicáveis e conduzem ele numa ação correta. Conduzem ele numa ação. E aí, para que isso aconteça, há essas conexões. A sabedoria, a prudência, né? O conhecimento que vem do bom senso. E aí o senso, né? Fazer esta análise da realidade. Então o bom senso, né? A pessoa que pratica o bom senso, ela faz a leitura das situações. Né? Obrigado, hein? Ela faz a leitura das situações que ela está vivenciando. Né? A leitura de ambiente, a leitura de pessoas, a leitura de sentimentos das pessoas, a leitura daquilo que ela vai falar, decisões que ela vai tomar. E ela põe na balança. Às vezes isso aqui é bom, mas não é para agora. Então deixa para depois. Essa palavra, eu tenho até razão, mas se eu disser ela desse jeito, vai surtir um efeito contrário àquilo que eu quero causar. E aí, através dessas análises rápidas, você tem então, né, a prática do bom senso. A pessoa de fato fazer, né, uma análise daquilo que ela vai, a forma que ela vai agir, como ela vai falar, como ela vai se comportar. Aquilo que Salomão, sabiamente, na sua oração, ele pede: me ensina a entrar e sair no meio do teu povo. É entrar e sair. Me parece tão simples, né? Então sintetizou. Porque ali, dentro dessa... a pessoa sabe, ela consegue esse poder de síntese. Então, em vez de ser prolixo e ficar falando, ele sintetiza aquilo com uma fórmula simples e profunda. Ensina a entrar e sair. Então, aí você tem o contexto das cidades muradas, onde você tem uma porta. Geralmente, na porta, você tinha os comerciantes, você tinha os fofoqueiros, você tinha os juízes.
né? Os anciãos que julgavam as causas de fato. E você tinha os futriqueiros também que ficavam ali para pegar informações. Então, quando uma pessoa entra, vamos ver, né? Entrou fulano de tal, entrou montado no camelo, né? Conversa de cedo, não sei o que. Aí quando sai, elas também vão ver, né? Saiu com mais riqueza ainda, com mais bens, tal, comprou, vendeu, um monte de coisa. Agora, às vezes a pessoa entrou num camelo e saiu se arrastando. Ou entrou que nem um mendigo e saiu rico. Então você vai ter a situação na qual a pessoa entra e sai e as informações acerca do procedimento da conduta dela. E aí Salomão disse, me ensina a entrar e sair. Ou seja, né, que eu possa entrar e que eu possa sair de uma forma correta, a que venha de fato ser uma bênção para o povo, para ti, para o teu nome. Agora, claro, o pedido foi muito bom e Deus, de fato, lhe deu sabedoria. Só que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E quando mesmo com sabedoria falta temor, é onde ele ficou um tanto, vamos dizer assim, ousado, audacioso em relação a algumas decisões e não pautou elas no temor a Deus, aí foi por água abaixo. Sabedoria tinha, foi dado, mas faltou temor. No que faltou temor, ele se deixou levar por influências nocivas, influências malignas, que invalidaram. E aí você tem a parceria correta, a sabedoria, a prudência. A prudência, sinal de alerta, situações de risco. E aí, fugir da aparência do mal, por exemplo, é o melhor conselho que você poderia ouvir. Fugir da aparência do mal. Por quê? O mal não está totalmente materializado, mas ele já dá sinais. Que ele vai ser um mal para você. É algo perigoso, algo sensível, né, para você. E aí, a aparência dele já é o sinal de alerta. Se você tem prudência, você já o evita. Se você tem prudência, a sua sabedoria se efetivou na sua ação. Né? A sabedoria você conhece. Porque muitas das vezes a pessoa cai no pecado não é por ignorância, tá certo? Mas é deliberadamente. Porque ela sabe que aquilo iria lhe fazer mal. Só que a sua libido foi maior do que a sua razão. Foi maior do que a sua prudência. E aí ela alimentou aquilo e se deixou levar. Ela cai consciente. Ela, não, eu sei. Aqui eu sei que eu ia cair e eu caí mesmo. Então você tem... Exatamente. E aí vai totalmente consciente, porque sabia, estava avisado, né? Tinha condições de evitar e não evitou. Acredito que quem vai chegar diante do trono branco vai chegar consciente. Sim. As suas ações foram todas erradas. Vai abrir o livro das obras, meu irmão, e aí o bicho vai pegar, porque aí vai aparecer tudo, né? Vai tudo ser colocado à luz, vai se cumprir aquilo que Cristo já havia alertado, né? Que não há nada que ficará em oculto. Sim. Tudo será revelado. Talvez não seja agora, mas vai ser revelado. Ele não disse quando, diz vai ser revelado. E aí, no branco, você vai ter, por exemplo, a época de maior perplexidade, né? Quando muitas coisas foram colocadas à luz. Então você tem essas situações que serão então um sinal de alerta e podem ser então uma válvula por meio da qual você escapa, você se livra de situações de extrema tentação, de extremo risco. E aí ele coloca aqui mulheres e dinheiro. Por que eu alterei um pouco? Porque eu estou falando de líder, de forma geral. E coloca poder também. Eu estou falando de líder, tá? Eu estou falando de líder de forma geral. Então, tem pessoas que lideram sobre sua própria vida. Tem pessoas que lideram sobre pequenos grupos. Tem pessoas que lideram a sua família. Então, eu estou falando para líderes, de forma geral, tá? Estou falando somente para pastor, presbítero, diácono. Estou falando para líderes de forma geral. Por isso que eu coloquei ali, dinheiro, inimigos da integridade. Dinheiro, a atração, né, que o dinheiro exerce. Aí não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, pelo amor de Deus. Já expliquei isso em ética cristã, quando a gente falou de finanças. O amor do dinheiro. Isso faz toda a diferença. Às vezes a pessoa ela falha em ser específica, né? Então, o dinheiro é a raiz. Não, o dinheiro não é. O dinheiro é um pedaço de papel com lastro. Né? Então, alguém garante que aquele valor, R$5 é R$5, R$50 é R$50. Porque o Banco Central diz que é. Então, você tem um papel com lastro. Agora, o que acontece? Aquele papel não é nem bom nem mal. Como uma faca não é nem boa nem má. Né? Ela é o uso que se faz dela. Aí aí vai ter uma pessoa inteligente que vai dar um uso para descascar uma laranja ou para enfiar na barriga de uma pessoa. Você vai ter diferentes usos. Então, o material em si é neutro.
né? É o uso que se faz dele, que vai ser bom ou ruim. Assim também o dinheiro. Por quê? Senão a pessoa transfere. Não, o culpado é o dinheiro. Dinheiro. E aí o dinheiro, eu não posso ver dinheiro. Não, o dinheiro, meu irmão, ele é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Então, se ele for um servo, ou seja, você é senhor da situação, você vai aplicá-lo de forma correta. Você não vai pôr a mão no dinheiro que não é seu. Você não vai tentar ganhá-lo de uma forma escusa, de uma forma desonesta. Onde Paulo fala, aqueles que buscam riqueza atravessam assim de muitas dores. Por quê? Ele está constantemente tentando acumular dinheiro, e quando ele assim o faz, e se torna o propósito final da sua vida, né, o objetivo central da sua vida, ele vai fazer o que tiver que fazer, vai até prejudicar a sua própria saúde para isso. Então, é igual a questão do cartão de crédito. O cartão de crédito não faz mal a ninguém, tadinho. Sim, ele sozinho não vai lá e... Eu que uso o cartão de crédito, não é o cartão de crédito me usa. Ele é uma forma de facilitar apenas, né? Então você tem dinheiro, sexo, que é onde entra a libido, e aí a maior demonstração, a maior prova de que você de fato está engajado em servir a Deus e glorificar a Deus é quando você se conhece e se respeita. Que aí tem muitas situações nas quais, mesmo que você se conheça, você não se respeita. Então você fica expondo os seus olhos, o seu corpo, os seus sentimentos a determinados impulsos que vão gerar em você, né, vão produzir, vão ter como resposta, né, o desejo, o despertamento da libido. E aonde você ficar se expondo a isso, você está brincando com fogo. Você está brincando com um leão. Uma hora ele come sua mão. Você está brincando com a fera, está alimentando a fera, né? Então, aonde você tem que ser, não é uma questão de ser, vamos dizer assim, vamos colocar assim, não é que você tem que ser um eremita. Não, eu vou largar tudo, eu vou para o meio do deserto, né? Eu vou ficar lá isolado. Não precisa, não é necessário. Agora é o seguinte, tem situações que são para você, tem situações que não são para você. Principalmente por causa dos propósitos que você adotou para a sua vida. Eu falo, não, isso aqui, meu irmão, essa situação é arriscada para mim. Eu tenho que sair desse negócio aqui. Não, isso aqui vai dar numa coisa perigosa e eu tenho que evitar. E é onde você se respeita, você respeita a sua fragilidade, a sua natureza. E o poder é aquilo lá que as pessoas dizem, né? Quer conhecer uma pessoa, dele poder. Essa frase é muito verdadeira, que aí é aquilo que muitas vezes que a pessoa escondia, que ela sabia que poderia gerar alguma coisa negativa, e quando ela sente que ela está no controle, e talvez ela não seja alvo, tá certo, de punição, ela vai e coloca aquilo para fora. Então não é que o poder transformou ela nisso, é que na verdade ela já era, é que nem o álcool, né? A pessoa ingere álcool, aí ela fica desinibida, ela fica chata, tem um que fica chato, tem outro que fica triste, outro fica violento, ele vai potencializar aqueles demônios que você já tem, né? Ele diz que tem, né? Comprou o Brasil inteiro. Então ele vai potencializar aquilo que já está em você. Sobre discernimento, olha o que diz aqui, ó. Ainda na página 44 diz, ó. Ele traz até aqui a origem, ó, que legal. Na Espanha medieval, onde a carne era escassa e a malandragem era abundante, alguns açougueiros começaram a vender carne de gato em lugar de carne de lebre. Embora a carne de ambos seja parecida, algumas pessoas conseguiam discernir entre uma coisa e outra. E tem algumas características, né, a partir daquilo que a pessoa conhece, deste e daquele. Então ela discerne. Daí nasceu o ditado, comprar gato por lebre. Por quê? A pessoa não sabe. Ela não tem muita experiência com isso. Então ela vai olhar, tá igual. Que ela é enganada. Portanto, discernir é detectar a diferença entre as coisas. Discernimento é a capacidade de separar as coisas boas das coisas ruins, aproveitando o que é bom, útil e agradável, descartando o que é ruim e desnecessário. Aquilo que Paulo fala, provai tudo, né? Examinai tudo e retém o bem. Examinai tudo e retém o bem. Então, quando ele fala para examinar tudo, ele está falando, né? Ele está lidando com pessoas que ele acredita, e aí onde entra o texto que eu vou colocar, a maturidade espiritual, pessoas que estão no mesmo espírito, pessoas que estão na mesma comunhão, na mesma sensibilidade espiritual, né? E é onde a pessoa que tem essa sensibilidade,
vai compreender, por exemplo, aquilo que Paulo fala em Romanos, que ele fala assim, ó, quem tem condições, coma carne, quem não tem, coma legumes. Então ele usa assim, algo da vida corriqueira, que nem Jesus falando do semeador. O semeador saiu a semear, a semente caiu aqui, ali e tal. Então ele usa coisas da vida e ele usa essa situação. Óbvio que ele não está falando nem de carne nem de legume. Ele está falando da vida, de modo geral. Então tem pessoas que, inclusive ele fala em outro lugar que para o puro tudo é puro, né? Então tem pessoas que, assim, aquilo não causa nela a atração, tá certo? Ou a revolta que causa no outro. Agora, claro, também, até para ela também tem limites. Porque tem coisa que é pecado e pronto. E aí onde, muitas das vezes, algo que é biblicamente condenável, e às vezes ela não sente que aquilo seja um prejuízo, por quê? Porque a carne gosta de pecado. Então ela gosta daquilo ali. Ela fala, não, isso aqui na verdade é agradável para mim. Agradável por quê? Porque você é um pecador. Então tem coisas assim que, qual é o limite? O limite é do pecado. Então, irmão, isso aqui é pecado, meu irmão. Não tem conversa. Ah, mas eu gosto. Problema. Negue-se a si mesmo. A pessoa não sente que é pecado. É, porque a pessoa... Aí você vê, ó, novamente aquilo que a gente estava discutindo. Essa fé ligada a sentimento. Quem diz que fé é sentimento? Quem diz que amor é um sentimento? É uma decisão, é uma atitude, é uma ação. Tá certo? É um comprometimento. E aí você tem a pessoa que crê em Deus e tem fé, né, e é obediente ao Senhor, ela vai adotar para si a palavra de Deus e a palavra de Deus vai ser a sua diretriz. Ô Júnior, aí nisso aí cai muita crença de crente. Nossa, meu Deus do céu. Com certeza, porque... Eu acho que a maioria de assembleia. Aí a pessoa fala, não, mas eu não sinto. Ah, rapaz, não sente, é? Não, eu sei porque você não sente. Você não sente por quê? Porque você gosta. E você gosta por quê? Porque você é um pecador. E o salário do pecado é o quê? É a morte. E aí, você vai andar por esse caminho que você tanto gosta? Vai valer a pena? Esse preço está bom para você? Trocar, né, fazer o seu gosto, atender o seu gosto, a sua vontade, para receber como salário a morte, o inferno? Vale a pena uma eternidade no inferno? Né? Uma eternidade no inferno vale esse pecado? É onde a pessoa tem que fazer essa... Porque senão fica naquela, não, eu como carne, eu consigo, né? Eu tenho condições disso, né? Eu não vejo maldade em nada. Tá, tudo bem, talvez a sua visão esteja ruim, né? Talvez você esteja cego espiritualmente falando, né? Você esteja insensível, cauterizado espiritualmente falando. É onde entra a limitação, o limite é a palavra de Deus. Agora, claro, tem pessoas que não uma questão de pecado, mas uma questão de práticas, de costumes, tá certo? De modo de vida. Então, para uma pessoa, ir numa praia é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade. E se ele conhece a si e sabe que isso é uma dificuldade para ele, não vá, meu irmão. Ou vá em outro lugar mais isolado, onde você não tenha ali tanto problema, tanta isca de atrativo para você cair, né, para você ser seduzido, para sua fé ser destruída. Então você tem que escolher o que é prioridade. Então, uma vez que você definiu prioridade, olha só o que Cristo disse. Se teu olho te escandaliza, arranca. Se tua mão te escandaliza, corta. Se o teu pé, arranque. É melhor entrar caolho, maneta e mancando, mas entrar no céu. Prioridades. Agora o outro vai e fala, não vou nem olhar para isso aqui. Então tá curtindo na praia, tudo, aquilo não lhe afeta, ele não olha para isso. Então cada um tem que se conhecer e fazer uma autoanálise. Agora a partir do quê? A partir do discernimento. Discernimento. E é onde entra o texto de Paulo, que eu quero ler. Olha só. 1 Coríntios 2, 9 e 16 diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais
para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16. Com isso, o que nós vemos? Existe, para aqueles que têm o Espírito de Deus, você tem pessoas com o Espírito Santo de Deus que comem carne, tem pessoas com o Espírito Santo de Deus que comem só legumes. Porque você tem aí não uma ausência, não uma deficiência no Espírito de Deus, mas uma deficiência na sua estrutura. Ou não talvez uma deficiência, mas uma diferença. Então você encara, você tem uma visão de mundo diferente daquele. Então o Espírito de Deus, veja como é maravilhoso. Se não fosse a lei do Espírito, e aí Paulo diz, aquele que anda conforme a lei do Espírito não cumpre a vontade da carne. Se não fosse a lei do Espírito, cada um teria que andar com um RI embaixo do braço. Um regulamento interno da sua igreja, que vai dizer, pode, não pode. Você tem que consultar toda hora. Posso tomar refrigerante? Posso tomar Coca-Cola? Posso comer um salgado? Posso isso? Posso ver TV? Posso ver esse programa? Ia ter que ter toda hora. Por quê? Você não ia ter uma forma de discernir entre uma coisa e outra. Mas você não precisa disso, porque você tem um Espírito. Ao Espírito Santo de Deus, tendo você sensibilidade a Ele, você tem discernimento. E tem coisas que o Espírito Santo de Deus vai cobrar de você que não cobra do outro. Porque Ele te conhece. Ele sabe a sua estrutura. O Espírito Santo de Deus, olha só o tamanho dele. Sonda as profundezas de Deus. As coisas que nós não conseguiríamos, nem se dissesse para nós não entenderíamos. Porque nós não temos capacidade cognitiva para absorver. O Espírito Santo de Deus conhece. E aí ele olha para nós e vê, a tua estrutura cabe aqui. Você tem que andar por aqui. Para você ir bem, você não cair, você não ser condenado, você não cair em pecado. Aí toda vez que a gente desobedece essa sensibilidade ao Espírito, a gente se expõe ao pecado e a gente cai. A questão é sempre essa. E quem não tem esse Espírito, tivesse o Espírito Santo? Eu sei. Que nem Cornélio. Aí você tem um padrão de vida elevado. Então tem pessoas que até têm um padrão de vida elevado e eles têm muitas práticas que são louváveis. Tem Cornélio, dava esmolas e tal. Mas aí essa pessoa, ela tem muitas das vezes esse padrão que a conduz muito bem na vida, mas não necessariamente ela tem um direcionamento de Deus em relação a todas as coisas. Então, se você procurar melhor na vida dela, você vai ver algumas coisas que são de fato tristes, são coisas que devem se rejeitar, mas naquilo ali ela acerta. E aí você, falando disso aí, se a gente for honesto e você analisar, por exemplo, coisas elogiáveis. Eu posso elogiar o engajamento da testemunha de Jeová no evangelismo. Se eu tiver maturidade, se eu for honesto, eu posso elogiar a dedicação dos adventistas do sétimo dia no ensino. São ou não são? Né? Eu posso elogiar, por exemplo, o empenho dos espíritas na assistência social. É ou não é? Então pronto. Esse padrão é elevado. Agora, eu concordo com toda a doutrina de Allan Kardec? Não. Eu concordo com todas as doutrinas do Salão do Reino? Não. Mas aquilo ali é positivo. E é onde só um hipócrita não reconhece, né? Não consegue reconhecer. Então, Jesus mandou a gente ter a prudência da semente. Então, os filhos da treva são mais prudentes na sua ação do que os filhos da luz. Não quer dizer que a semente estava certa. Não, continua errada. Mas nisso aí, por quê? Aí onde entra aquela coisa que, pelo menos é o que eu entendo, tá? Os filhos da luz, eles relaxam naquela coisa, né? A vitória está com o Senhor. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Deus é todo-poderoso. E nada cabe a ele, né? E relaxa, né? E deveria ser mais prudente na sua ação. Os filhos das trevas é pancada todo dia. Então ele sabe que quem serve a Satanás sabe como é, meu irmão. É chicote, não é misericórdia, não é amor. É chicote, é pancada, é porrada, é medo, é terror. Tá certo? Então o cara anda ali, Olha, claro, eu não quero um negócio desse nem para mim nem para ninguém. Mas quando você olha para a ação deles, o cara pega um Agdá, sai 3 horas da madrugada e vai para um lugar ermo, de madrugada, chovendo às vezes, para oferecer para o demônio.
E aí, se às vezes o Espírito Santo tocar em mim, vai lá na casa de fulano de tal, eu falo, vou nada, vou amanhã. Não, é para ir agora, querido. Amanhã, sei lá, amanhã talvez não esteja mais lá. Mas será que isso também não falta o ensinamento? Porque lá eles ensinam isso. Ensina. Lá eles, assim, quando você entra, faz um pacto com o bicho lá, que não sei como é que é, você é obrigado a aceitar aqueles termos lá. Você tem que fazer o que ele mandar. Exatamente. Então será que do nosso lado também não falta essa coragem, esse ensinamento pra gente? Eu sei. Também tem essa questão de ensinar de uma forma incisiva, né? De uma forma mais impactante. Não é só isso. Não é só isso, né? Na realidade, você já foi no centro de Macumba? Nem quero ir. Você já foi no centro? Não fui. Mas você já foi uma vez? Não, mas eu já fui em alguns centros. E a coisa é muito diferente. A maneira como eles lidam, né, com a... Eu lembro de uma vez que eu fui com o senhor lá O na... vereador que veio aqui ainda tinha 2 terrenos. É? Quem? O vereador que veio quinta-feira. É? Olha. Então, ele chegou no centro, ele tomou toda a posição de um cavalo. Meu Deus. E ele andou com o corpo, tipo, como se alguém estava montado mesmo. Terrível. Eu falo que eu presenciei isso. Sim. Então é muito diferente do É triste, né? E aí o que você vê? A pessoa é tratada como um cavalo. Exatamente. É assim, é tratada como um animal, né? E ela atende às ordens. E ela é obrigada a atender. O problema é que ela é obrigada a atender, porque ele apanha. Entendeu? Aqui é tratada com amor. Devia ter mais comprometimento. Porque ela fala, né? Esse relacionamento de amor vale muito mais do que aquele de terror e medo. Aí, claro, tem pessoas que vêm desse meio, que percebem essa diferença, e aí você vê, às vezes, homens e mulheres de Deus que se engajam de uma forma muito linda na obra de Deus, porque eles percebem, nossa, o que eu tenho aqui é muito diferente do que eu tinha lá. Quer ver uma coisa interessante? Essas pessoas que vêm da macumba, quando elas se convertem, geralmente Deus dá dom de profecia. Sim. De profecia ou revelação. Pode observar. Sim. E ela não tem medo de entregar. Até do histórico que ela já tem. Exatamente. Coisas que para o outro é uma dificuldade, ela fala, isso aqui não é nada. Eu vi coisa pior do que isso. Exatamente. Eu só quero deixar para vocês, eu vou desenvolver na aula que vem, mas eu quero deixar de vocês só começarem a ver. Inteligência, qualidades intelectuais, na página 46. A gente vai ver ponto a ponto. Mas eu fiz uma pesquisinha básica, eu vi, por exemplo, alguns estudiosos que falam de 9 tipos de inteligência diferentes. Tipos de inteligência. Por exemplo, espacial, perceber o mundo tridimensionalmente. Naturalista, compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. Musical, diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Lógico-matemática, quantificar dados e avaliar hipóteses. Existencial, questionar o sentido da vida e da morte. Interpessoal, entender os sentimentos e motivações das pessoas, colocar-se no lugar delas. A gente falou de empatia, né? Corporal sinestésico, coordenar corpo e mente. Aí você tem, por exemplo, né, um grande jogador de futebol, né, que consegue jogadas absurdas, né? A coordenação dos atletas. Linguística, lidar criativamente com palavras e símbolos. Tem grandes textos aí da humanidade. Intrapessoal, entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. E a espacial eu já falei. Então, só para a gente refletir sobre essas diferentes áreas para as quais a inteligência é desenvolvida, é aplicada, né? E a gente vai tomar aí um pouco desse exemplo para a nossa aula aqui, né? Para nossos objetivos, que é na liderança cristã. Acho que os políticos têm quase tudo. Sim. Será? Mas tudo bem, né? A gente vai então ver. Uma coisa só que é interessante de ressaltar é que muitas das vezes algumas pessoas entendem que inteligência é só aquela inteligência teórica, né? É só aquela inteligência matemática, ou é só... Então, a gente vê que diversas áreas de atuação do ser humano existem talentos, existem vocações para as quais a pessoa pode desenvolver. E aí, entrando na questão da cosmovisão, uma igreja que olha
o mundo e vê, tá certo, a sua mensagem como uma proposta, tá certo, uma proposta para essas diferentes vivências, ela diz, olha, existe uma forma correta de vivenciar a sua inteligência. Existe uma forma da sua arte ser para a glória de Deus. Existe uma forma do seu trabalho ser para a glória de Deus. Da sua pesquisa científica ser para a glória de Deus. E aí você tem uma igreja que ocupa espaço. Uma igreja que não está mais fechada, mas ela expande a sua ação. Tá certo? Ela está presente em diversas áreas, em diversos lugares. Talvez não seja o músico mais aplaudido, talvez não seja o artista mais premiado, talvez não seja... Não tem problema, meu irmão. Você vai fazer o melhor, tá certo? E para a glória de Deus. E você vai se posicionar. Falar, não, estou aqui, exerço, tá certo? Tenho capacidade, tenho inteligência e faço o meu melhor, ok? E aí você vai ver então essas questões da inteligência na próxima aula. Vai encerrar, a gente retoma aí, pode marcar que a gente retoma na próxima aula, se Deus quiser. Vamos fazer aquela oração para encerrar, vamos para casa. Vamos lá? Graças a Deus. De hoje é 8 Vamos lá.